Uma das coisas mais complexas a se falar é sobre a religião. E hoje eu quero fazer de uma forma totalmente respeitosa, falando como a religião se torna um veneno na vida das pessoas, dependendo de quem as rege. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. As pessoas tendem a buscar refúgio na religião por vários motivos, por motivos diversos. Por exemplo, seria a busca por sentido ou propósito, ou seria a necessidade de pertencimento, fazer parte de algum grupo, um conforto emocional mediante uma sensação de luto, né? O medo da morte. Muitas pessoas procuram a religião pelo fato de temer a morte e uma espécie de orientação moral. Muitas vezes as pessoas procuram na religião como uma forma de ser mais ético no mundo. Há fatores e fatores, mas as pessoas sempre procuram a religião por esses cinco motivos. Mas o interessante é que a religião ela se torna veneno mediante os seguintes aspectos. O primeiro é o uso, né, do medo e da culpa. As religiões, tá? Elas têm um costume, por exemplo, de equilibrar a vida, equilibrar o universo em uma balança que é totalmente dual, principalmente as religiões ocidentais. Então ela vai trabalhar, por exemplo, com o medo, com a culpa, com a promessa do paraíso, com o temor do inferno. Então isso gera nas pessoas uma espécie de esperança e temor. Se você verificar que a esperança e o temor é os dois lados da mesma moeda. Se eu tenho uma esperança que algo dê certo, eu temo para que ela não dê certo. Você entende? É assim. A esperança ela sempre está intrincada com uma espécie de medo. Eu estou procurando trabalho e eu quero encontrar. Por exemplo, eu tenho certeza que amanhã eu vou achar trabalho. Mas às vezes me vem algum tipo de pensamento que consideramos como intrusivo, falando que eu não vou conseguir. Isso vai gerar em mim uma espécie de temor, ansiedade, e essa ansiedade vai gerando culpa, tá? Então, por exemplo, a pessoa se sente totalmente modelada quando a religião ela trabalha nesse extremo, porque ela sempre trabalha numa oferta de bênção e maldição. Se você seguir a vontade de algum Deus ou de alguma divindade, você será extremamente abençoado. Agora, se você não faz essa vontade de Deus, vamos dizer assim, você será amaldiçoado. Interessante, por exemplo, que vemos no livro de Levíticos, o segundo livro da Bíblia, que fala o conceito de bênção e de maldição. Israel seria abençoada se seguisse os preceitos da mitzvot, e elas seriam, né, Israel seria amaldiçoada se não seguisse. Então, por isso que eles tinham, por exemplo, 675, se eu não me engano, mandamentos, né? Que seria 265, na verdade, negativos, e o resto seria positivo. Então, a religião, ela sempre trabalha nessa espécie, tá? De um condicionamento. Então, vai fazendo a pessoa, por exemplo, sentir uma certa sensação de medo. Então, quando a pessoa conhece praticamente um manipulador, então esse manipulador ele vai usar, na verdade, maneiras de condicionar a mente da pessoa. Então ele vai condicionar mediante esse extremo, tá? Ou seja, você quer ser abençoado ou você tem medo de ser amaldiçoado, tá bom? Então há essa espécie sim de abuso psicológico dentro em demasiadas religiões, principalmente essas religiões com cunho que é totalmente cristão, tá? E apocalíptico, que trabalha muito com esse conceito de fim de mundo, tá bom? E o bom é sempre você questionar, por exemplo, se a religião está te gerando uma espécie de devoção ou de coerção. Você está seguindo essa religião porque você quer ou porque você tem medo, na verdade, de ser totalmente punido? Porque nesse modo você vê que não existe devoção, existe uma espécie de troca, porque você está sendo coagido, você está agindo com um medo e um interesse.
porque você está tendo medo, na verdade, de ser amaldiçoado, né? Então, por isso que você sempre está totalmente dividido entre si, mas você tem que seguir aquela religião, aquele sistema de dogma. Eu lembro, por exemplo, quando eu era novo convertido, né? Eu fui evangélico durante muito tempo e eu tinha esse medo, na verdade. Ora, se eu não for, por exemplo, para a igreja, eu estou dando liberdade para o demônio entrar na minha vida. Mas se eu estou indo, não estou dando liberdade. Então você vê que está condicionando a sua mente a um lugar. Não é algo que você faz por livre, né, e espontânea vontade, que seria até uma espécie de conversão. Mas as religiões, na maioria das vezes, ela não trabalha com conversão. Ela trabalha com coerção. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que sacrificar, você tem que trocar, você tem que chamar a atenção de Deus. Então elas trabalham por esse aspecto, tá? O segundo aspecto, por exemplo, seria o isolamento social. E esse isolamento é totalmente gradativo quando você entra em um determinado grupo religioso, quando essas pessoas, por exemplo, diz que só existe uma religião que é totalmente verdadeira e ela é fechada, vive em torno em relação ao próprio líder dessa igreja. Ou seja, esse mesmo grupo vai te coibir de fazer amizades, né, que seja fora do seu círculo religioso. O porquê isso? Porque você é obrigado, na verdade, a esquecer o seu trabalho, o seu passado. Esse passado, por exemplo, que foi triste, né, e foi coberto de pecados e intransigências. Agora, quando você conhece o verdadeiro sagrado ou uma divindade, por exemplo, você tem que se limpar. Então, quando há uma espécie de batismo, há uma espécie que você entra, na verdade, em um novo mundo, um mundo que é totalmente simbólico. Então, você tem que reconfigurar, né, todos os seus relacionamentos. Então, por exemplo, você não vai ter mais amizade com aquele amigo que você tinha outrora, agora você vai ter a obrigação de evangelizá-lo ou pregar para ele. Porque, na verdade, você está sendo totalmente coagido a agir de acordo com o mote dessa religião. Porque se ela é apocalíptica, você tem que evangelizar essas pessoas o mais rápido possível, porque ela está sendo jogada, né, para o inferno, vamos dizer assim. E, por exemplo, se você não evangeliza, você também estará ajudando ela a mesma. Então, um grupo religioso que ele é totalmente hermético, ele não tem uma função de poder ajudar a sociedade. Eles querem, na verdade, promover o apocalipse e para que essas pessoas, por exemplo, se ajuntem ao grupo dele, ao próprio grupo. Então você vai ver vários tipos de grupos que agem dessa maneira. Por exemplo, você vê Jim Jones, né? David Koresh, né? E você vê vários outros líderes religiosos, por exemplo, David Berg, também, que trabalham com esse tipo de pensamento. Então você tem que tomar muito cuidado acerca sobre esse tipo de religião, porque quando há um isolamento social, há uma espécie de despersonalização. Ou seja, muitas vezes a pessoa, quando entra no mundo religioso, o seu nome é mudado, né? Tem muitos grupos que são assim, é te dado uma nova identidade, né? Então você está sendo despersonalizado e você vai ser moldado a pensar conforme a instituição. Você é tolhido de toda a sua liberdade crítica. Isso vai acabando muitas vezes com a sua autoestima. Então sempre é bom, tá bom? Você saber se há algum sistema religioso que separa você dos seus familiares e dos seus amigos e que tem essa mensagem iminente de fim de mundo, você tem que ficar esperto. Por quê? Porque esses grupos trabalham, na verdade, como aquela mensagem que é totalmente extremista. Quem não é por nós é contra nós. Aos amigos, o amor e a caridade. E aos inimigos, né? Exclusão, ostracismo e até mesmo destruição. Então eles sempre trabalham, tá? Desse mote. Então você sempre tem que tomar cuidado acerca de qualquer movimento religioso que trabalha, viu? Dessa maneira. A terceira característica também que eles usam são as distorções dos ensinamentos, principalmente o ensinamento bíblico, vamos dizer assim. Porque a religião, quando ela é totalmente centrada em um líder, né, praticamente um líder, é lógico que isso também acontece, né, com outras religiões que trabalham em uma constituição de um clero.
mas quando é centrada principalmente num líder, ela é totalmente reinterpretada de uma maneira totalmente individualista, egocêntrica e manipuladora desse líder religioso, tá? Então tudo o que ele faz é totalmente justificável, porque ele é o representante da divindade e fala por ele. Então, por exemplo, os seus discursos são totalmente absolutos, tá? Então a religião, ela sempre trabalha, as religiões sempre trabalham de cunhos apocalípticos e messiânicos, na verdade, dentro dessa distorção da realidade. O interessante é que, por exemplo, se verificarmos, há alguns mitos que contam, na verdade, essa espécie que quer te salvar, mas na maioria das vezes quer te destruir. Por exemplo, o deus Loki da mitologia nórdica, ele usava o charme dele para poder trapacear, né, e destruir a união entre os deuses. E olha que era um lugar, por exemplo, que era permeado de deuses. Você vê a deusa Eris também, né, da mitologia grega, que ela cria discórdia no mundo, né, dos deuses, quando ela estava, por exemplo, no Monte Olimpo. O que eu quero dizer com isso? É que um lugar que seria totalmente propício para ter paz e alegria e harmonia, esses lugares onde é que acontecem os maiores níveis de manipulação. Mas só que eles têm um tipo de dissimulação, eles são dissimulados, tá? Eles são camuflados de uma maneira com a qual ninguém percebe. Há uma política por trás, há um sentimento corruptivo por trás. O ser humano é um civil, ele não se dá muito bem com o poder. Então, quando o ser humano está com o poder nas suas mãos, na verdade centralizado, o seu sentido, na verdade, o seu mote vai ser sempre manipular as pessoas emocionalmente e religiosamente, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje, falando sobre sinais da manipulação emocional e religiosa. Se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Então se inscreva também, né? Conte a sua história, qual a experiência que você teve de algum líder religioso que ele fez mal. Eu, por exemplo, eu já tive várias experiências desagradáveis, viu, acerca do meio religioso. Eu fui da Assembleia por mais de 20 anos praticamente, né? Então eu era bem novo convertido. Então, se vocês quiserem, né, por exemplo, saber mais sobre os nossos temas, se inscrevam no nosso canal, coloque o seu celular aqui, eu vou colocar o QR Code, você vai escanear e vai entrar também direto na nossa página. E eu também tenho, né, o Substack. No Substack eu não falo somente de psicanálise, mas também eu falo sobre filosofia e comportamento humano. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.